interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda gratuita do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. De acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. E dentro de 18 minutos assista Renascer, capítulo inédito. Meu amigo, minha amiga, continuando no nosso propósito de esclarecer as dúvidas do telespectador, trazemos hoje aqui um grande líder presidencialista. Ex-governador de São Paulo, presidente nacional do PMDB, Orestes Quercia. Quercia, como é que você está vendo este plebiscito? Bem, todos nós sabemos que esse plebiscito foi um equívoco da Constituinte. Depois do afastamento do Collor, pela traição que ele fez ao povo brasileiro, nós temos problemas sérios no Brasil. O país precisa crescer, precisa de emprego, precisa acabar com esse problema da miséria, a incerteza que atinge principalmente os lares mais humildes deste país. Mas, de qualquer forma, a lei exigiu que nós estejamos agora trabalhando num plebiscito que vai ser no dia 21 de abril. E, evidente que, no interesse do futuro do trabalhador, nós vamos trabalhar para que o presidencialismo vença, porque é a alternativa para o desenvolvimento, para o progresso do Brasil. Quercia, você falou no impeachment do Collor. Como presidente do partido, o PMDB foi decisivo na CPI que afastou o Collor. E a pressão que nós tivemos foi da pressão popular. O povo aqui no Brasil põe, o povo tira. Foi o que aconteceu com o Collor. Como é que vai indo a campanha da Frente Republicana Presidencialista? Vai indo muito bem. Você sabe que nós temos percorrido os diversos estados do Brasil, o interior de São Paulo, e nós estamos tomando um cuidado muito grande de não utilizar o horário aqui da televisão, do rádio, para as lideranças políticas. Estamos fazendo tecnicamente a campanha, porque para nós o que importa é a ideia do presidencialismo. Como líder municipalista que você é e sempre foi, me diga, qual é a vantagem do presidencialismo para o povo? Imagine você, eu já fui prefeito, né? Todos os dias eu atendia lá dezenas, centenas de pessoas que iam lá reivindicar luz, água, esgoto. Imagine se o prefeito perde o poder no regime parlamentarista. E eu sei que os prefeitos do Brasil inteiro acordam de manhã cedo, como eu acordava, e tem gente na porta da casa esperando. E ele vai dizer, olha, agora não manda mais nada, agora a questão é parlamentarista. Não existe. O municipalismo, o município forte está vinculado com o presidencialismo e com a república, e eu tenho convicção de que essa vai ser a definição do povo dia 21 de abril. Você é o presidente nacional do PMDB. O partido é presidencialista? O PMDB, o programa, que é a lei do partido que nós temos que obedecer, ele não diz lá que o PMDB é presidencialista ou que o PMDB é parlamentarista. Mas eu, como presidente do partido, posso te dizer com muita segurança o seguinte: se nós fizéssemos uma prévia dentro do PMDB, como o PT fez, 80% do PMDB é presidencialista. Então, a base do PMDB, sem dúvida nenhuma, o coração do PMDBista é presidencialista, porque ele quer o desenvolvimento do Brasil, quer o progresso do Brasil, quer mais indústrias, quer atendimento à agricultura, quer casa popular, quer mais escolas, quer mais saúde, e isso é o presidencialismo. Todas as pesquisas, então aí que a gente está vendo, dizem que o presidencialismo vai ganhar. Vai mesmo com essa? Sem dúvida nenhuma. Porque quando o povo trabalhador pende para um lado, ninguém segura. Ninguém segura. Se nós vemos as pesquisas, vamos ver lá. Classe A, os mais ricos, são parlamentaristas. Mas quando começa classe B, C, D, E, começa a virar tudo presidencialismo. Porque o povo é muito sensível. O povo tem inteligência que muita gente da elite acha que não tem. O povo não sabe escolher, etc. Tem sensibilidade. Nós não temos dúvida nenhuma que essa definição que nós vemos em todas as pesquisas já é a definição do coração e da inteligência do povo brasileiro, que no dia 21 de abril, sem dúvida nenhuma, vai votar na República e no presidencialismo. Governador Costa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã. Vote direta sempre na República e no presidencialismo. Termina aqui o programa Direta Sempre da Frente Republicana Presidencialista.
O Brasil já decidiu como vai votar no plebiscito. Presidencialismo. República. Presidencialismo. República. Tiradentes lutou pela República, né? Ele, justamente no dia 21 de abril, votar na monarquia é realmente enforcar ele de novo. Presidencialismo, porque é o voto direto na urna. Eu acredito que eu tenho a capacidade de eleger um presidente, não preciso de pessoas que façam isso por mim. Isso não pode ser dado procuração para ninguém. Pelo menos eu tenho minha vontade, eu escolho o meu presidente. Eu tenho a maioria, tenho o direito. Eu acho que a gente está numa aprendizagem e a democracia é o presidencialismo. Não é mudando a forma de governo que vai mudar isso. Eu vou ficar com presidencialismo. Quem defende a monarquia devia se lembrar que está enterrando a memória de Tiradentes. Não quero reinado aqui, que eu já fui escravo há muitos anos, não vou ser mais. Chega do tempo da escravidão que teve rei. Não quero mais rei, não. Nem rei, nem rainha. Retroceder, não, avançar sempre. Para o Brasil, só presidencialismo mesmo. Eu quero votar para presidente e vou votar. Não tem ninguém no mundo que vai me tirar esse direito. Presidencialismo! Diga não ao parlamentarismo e à monarquia. Vote presidencialismo, vote república. Boa noite, Brasil. No ar, o programa da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. São José dos Campos, interior de São Paulo. A partir dos anos 70, São José dos Campos transformou-se num grande polo industrial e tecnológico, atraindo milhares de trabalhadores. São José era uma cidade maravilhosa. São José, você não precisava ir nas portas procurar emprego. Chamava pelo rádio. Hoje, a realidade de São José dos Campos é outra. 30 mil desempregados. Grandes empresas como a Embraer cortaram pela metade os seus funcionários. Outras, como a Alpargatas e a Engesa, simplesmente fecharam as suas portas. Humilhação, desespero, sofrimento. Sinceramente, eu preferi ir embora de São José, porque aqui não tem mais nada. Tem que ficar aqui se humilhando, porque isso é uma humilhação se ficar aqui. Presidencialismo é isso. Fome, miséria, humilhação. Desemprego. Um problema que se agrava e que o presidencialismo está mostrando ser incapaz de resolver. Para falar sobre o assunto, ninguém melhor que o próprio ministro do Trabalho, Walter Barelli. Tenho sempre falado do baixo salário, do desemprego, das dificuldades por que passa o povo brasileiro. Agora, nunca tinha ido a governo. Achava que isso só deveria acontecer num governo que pudesse ser eficaz, resolvesse todos os problemas. Aceitei o convite para ser ministro do Trabalho porque eu tinha um compromisso com as ideias que venceram no impeachment que afastou um presidente corrupto. Já consegui fazer alguma coisa, mas confesso que ainda é muito pouco. O desemprego ainda é grande, os salários ainda estão baixos. E vejo agora, com muita clareza, que nós precisamos de um sistema de governo que seja mais forte do que um único ministro lutando pela mesma ideia. É preciso que todo o executivo, todo o legislativo trabalhem na mesma direção. E eu sei que existe um sistema de governo que faz isso. Ele se chama parlamentarismo. É esse o sistema de governo que eu defendo. Com ele, eu sei que um governo poderia trabalhar muito mais para resolver a crise brasileira e principalmente a questão da falta de emprego e a questão dos baixos salários. Há poucos dias do plebiscito, ainda são muitas as dúvidas da população. Hoje, continuamos respondendo algumas perguntas sobre o parlamentarismo com comentários do deputado Odacir Klein e do jurista Miguel Reale Júnior. No parlamentarismo, como será escolhido o primeiro-ministro? Primeiro, após a eleição, o presidente indicará o nome do primeiro-ministro ao parlamento, formado pelos deputados. Segundo,
O primeiro-ministro indicado tem 10 dias para apresentar o seu plano de governo ao parlamento, que, por sua vez, tem 5 dias para examinar e decidir se aprova ou não o plano apresentado. Terceiro, se a maioria do parlamento aprovar o plano, o nome do primeiro-ministro estará automaticamente aprovado. Na prática, você escolhe diretamente o primeiro-ministro. Se você escolhe um candidato do PT para deputado, você quer que se forme uma maioria desse partido, da qual sairá o primeiro-ministro. Se você votar no PFL, sairá o primeiro-ministro dessa maioria do PFL que você está formando com o seu voto. E o seu voto terá consistência. Você vota num partido, você vota em ideias e você vota para que um líder desse partido venha a ser o primeiro-ministro. Qual é a função dos deputados no governo parlamentarista? A maioria que aprovou o plano de governo apresentado pelo primeiro-ministro está automaticamente obrigada a aprovar todas as medidas necessárias à execução desse plano. Tudo funciona de forma rápida e sem empecilhos. À minoria, cabe a tarefa de fiscalizar. No presidencialismo, os deputados têm um mandato fixo, vão até o fim, não têm responsabilidade pelo programa de governo, podem assumir a postura cômoda de oposição ou então de quem faz chantagem junto ao governo para votar a favor, enquanto no parlamentarismo, os deputados são responsáveis pela aprovação do programa de governo, pela aprovação do nome do primeiro-ministro, pela aprovação das medidas para implementar este programa de governo. Se ele não der certo, ou se o primeiro-ministro não executar bem, e os deputados não ajudarem no sentido de uma solução, o presidente da República pode dissolver a Câmara dos Deputados, o que significa que não há mandato fixo, e os eleitores fiscalizarão e acertarão as contas nas próximas eleições. Pelo que no parlamentarismo, os deputados são muito mais responsáveis do que no presidencialismo. Vamos coroar a democracia. Vote no Lula. Fome, miséria, falta de esperança. Homens e mulheres, crianças e adultos, de geração em geração, dividindo com os animais o que resta de água para beber. É a seca. É o Nordeste. É uma parte importante desse Brasil, tristemente abandonada pela República. O que fazer? Decididamente é hora de mudar. Veja o que diz o ex-dirigente da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Valfrido Salmito. Conheço, de certa forma, em profundidade esta região e a busca das soluções mais adequadas. E verifiquei exatamente que 100 anos antes de Celso Furtado criar a Sudene, o imperador Pedro II deslocou para esta região uma missão de cientistas, de botânicos, de engenheiros, de geólogos, em busca de alternativas para esta área e determinou também que, através da construção de barramentos e, sobretudo, do aproveitamento desses barramentos na irrigação, nós encontrássemos as nossas soluções. Você ouviu. Mais de um século atrás, Dom Pedro II tinha um projeto de engenharia avançada para implantar no Nordeste. E muito provavelmente hoje, a seca e a fome já não estariam entre os problemas mais graves do país. E a República, o que fez? Ignorou. Desprezou completamente. Não apenas o projeto de Dom Pedro, mas os próprios anseios, a própria vida, a própria dignidade do povo nordestino. E existem muitas histórias que ninguém conta. Histórias que nunca chegaram aos livros. Histórias que a República decidiu apagar do nosso passado. Ou pior ainda, resolveu contar da maneira mais conveniente para os governantes. Durante muito tempo isso foi possível. Afinal, num regime autoritário como o republicano, verdade é o que eles contam. Mas a partir de agora isso vai mudar. Você vai conhecer aqui o outro lado da história. O lado real da nossa história. Um nome que se transformou num verdadeiro mito na história da República. Rui Barbosa. Um homem de enorme cultura.
Um jurista dos mais respeitados nesses últimos 2 séculos. Um intelectual importante e polêmico, que marcou sua presença de maneira definitiva na vida política do país. Até hoje, a imagem que se tenta fazer de Rui é a de um intransigente defensor do sistema republicano. Afinal, foi ele o principal artífice da primeira Constituição, nascida depois do golpe militar de 1889, que derrubou a monarquia no Brasil. Mas o que a história não conta, ou pior ainda, o que a história oficial tenta de todas as maneiras ocultar, é a enorme decepção que o mesmo Rui Barbosa começou a viver com um novo sistema, diante dos desmandos cada vez maiores da República. E não foi preciso muito tempo para que isso começasse a acontecer. Logo no governo de Floriano Peixoto, que assumiu após a renúncia de Deodoro da Fonseca, Rui ficou indignado com a série de demissões, prisões e banimentos com que o novo marechal-presidente reagiu aos pedidos de novas eleições. Rui Barbosa impetrou vários pedidos de habeas corpus e ações cíveis em defesa de todos os que considerava injustamente punidos e perseguidos. Mas a reação dos marechais não demorou. E em pouco tempo, o próprio Rui era obrigado a se exilar na Argentina e depois na Inglaterra para escapar à ação vingativa dos novos donos da República. A decepção de Rui Barbosa com a República foi tanta que uma das frases mais famosas que ele deixou expressava exatamente seu enorme desgosto com o novo sistema. Mas até isso os republicanos sempre manipularam a seu favor. A frase que ficou, e que você certamente já ouviu, é a seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar das virtudes, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Este é o texto que todos conhecem, mas o que pouca gente sabe até hoje é o verdadeiro motivo da justa indignação de Rui Barbosa. Isso você vai entender agora, conhecendo na íntegra o verdadeiro contexto da famosa frase de Rui. Preste atenção. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar das virtudes, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa foi a obra da República nos últimos anos. Vamos coroar a democracia. Vote no rei.